vídeo anterior, dissemos que um conto é um relato breve de peripécias inventadas, normalmente engenhosas, realistas ou fantásticas, com intenção de ensinar algo ou simplesmente deliciar. Se um conto é um relato breve, o que será um microconto? É o que te direi depois da vinheta. Um microconto, também chamado de mini-conto ou algumas vezes de nanoconto, é um conto muito pequeno, de apenas uma linha ou pouco mais. A ideia é que, no mínimo de palavras possível, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o microconto como um género literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos mini-conto são diferentes das de um conto pequeno. No microconto, muito mais importante do que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher, entre aspas, a narrativa e entender a história por detrás da história escrita. O leitor deve imaginar, a partir dessa simples frase, os eventos, os acontecimentos que precedem o próprio texto. Com um número pequeno de palavras, há uma expansão de significados que podem ser imaginados para um microconto. A personagem aqui não é determinada, o que acontece na maioria dos microcontos. Usando a primeira ou terceira pessoa do singular, o sujeito da narrativa fica aberto para ser qualquer pessoa ou até, quem sabe, o próprio leitor. E qual o tamanho que deve ter o microconto? Quantas letras ou palavras deve ter? A verdade é que não há uma regra fixa. Uns falam em 50 letras. Outros estabelecem o limite de 140 caracteres, contando letras, espaços e pontuação, para permitir o envio através de mensagens de SMS, chamados torpedos, pelo telemóvel ou no Twitter, e evidenciando uma das características do microtexto, que é a sua ligação com as novas tecnologias de informação e comunicação. O número de letras não é rígido, sendo que, quanto menos forem, melhor. Vejamos agora algumas características do microconto. O microconto deve ser conciso, ou seja, deve ter o máximo de conteúdo no mínimo de palavras. O microconto deve conter narratividade, isto é, ter as características específicas de uma narrativa. O microconto deve ter totalidade, ou seja, formar um todo, ser uma história inteira, ainda que breve. Um microconto é um subtexto, quer dizer, deve ter um conteúdo implícito no pouco texto. No microconto deve haver ausência de descrição, não havendo lugar a qualquer tipo de descrição. Queres escrever um microconto? Há algumas coisas que deves ter em conta, sendo que a brevidade e a capacidade de surpreender terão de ser os ingredientes fundamentais. Comecemos pela brevidade. Um microconto pode ter entre 7 e 200 palavras no máximo. Isso quer dizer que tens de escolher as palavras com cautela, criatividade e sabedoria. Como qualquer conto, um microconto também precisa de apresentar um começo, meio e fim. A diferença é que não há espaço para contar e descrever tudo. Por isso, não gastes o teu tempo com detalhes sem importância. Mas cuidado, uma história curta não é um resumo. Depois, o microconto deve partir de uma boa ideia. De facto, um microconto deve nascer de uma ideia incrível. Pensa em algo que tenhas vivido ou em alguma situação engraçada, por exemplo. É que a realidade está cheia de microcontos. Se os teus sentidos estiverem alerta, pequenas, grandes histórias podem nascer. Depois, se queres escrever um microconto, tens de cuidar da precisão. Cada palavra é uma palavra a menos. Tenta ser o mais preciso possível, de modo que cada palavra
signifique exatamente o que queres dizer. No entanto, tenha em conta que a simplicidade é a chave. Afinal, não se trata de escrever uma lista de palavras complexas. Além disso, evita envolver muitas personagens. Um outro elemento que deve conter o teu microconto é a surpresa. O mais importante do microconto é o desfecho, que tem a função de surpreender ou emocionar o leitor. É fundamental saber como construir a história e ser o original para obter aquilo que poucos conseguem em 2 linhas: o inusitado. Uma tática é pensar primeiro no final para, em seguida, desenvolver o resto. Vá lá, anima-te, escreve o teu primeiro microconto. Gostaste desta dica? Descobre outros vídeos e junta-te à nossa tribo, subscrevendo o canal no YouTube. E marca alguém nos comentários deste vídeo que sabes que precisa de o ver. Um abraço e até breve. O microconto, também chamado de mini-conto ou algumas vezes de nanoconto, é um conto muito pequeno, de apenas 1 linha ou pouco mais. A ideia é que, no mínimo de palavras possível, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras.